Fábio, para a gente começar, eu gostaria de agradecer a sua participação nessa entrevista e para que as pessoas possam te conhecer melhor, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da Invent Software, explicasse para a gente o que vocês resolvem, né? Qual cargo você ocupa por aí. A palavra é sua. Me apresentou aí, meu nome é Fábio Nascimento, né? Eu sou um dos sócios fundadores, né, da Invent Software, uma empresa que trabalha com o processo de simplificar as coisas complexas, né, principalmente na área fiscal, torná-las simples para que a gente possa potencializar pessoas, né, que é uma das coisas que a gente busca aqui, né, para otimizar os processos, fazer com que seja rápido, de performance que nós estamos falando mesmo. E desde a sua fundação, eu trabalho na parte técnica, sou basicamente o arquiteto, técnico, desenvolvedor, mas recentemente atuando na área como CTO da Invent, né? Nesse exato momento, estou fazendo um switch para uma área de pesquisa e desenvolvimento, uma área nova da empresa, voltada e aplicada para a inteligência artificial. Muito legal, Fábio. Bom conhecer um pouco mais do seu background, né, entender para que caminho você está seguindo dentro da Invent. Obrigado por compartilhar. E então, agora eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre quem são os clientes da Invent, quais são os setores que vocês buscam mais, etc. Olha, nós, da Invent Software, nós trabalhamos com basicamente três modelos de três sistemas, vamos dizer assim, né? Financeiro, fiscal e contratos, né? Dentro dessas três vertentes, vamos dizer assim, que são basicamente horizontal dos sistemas, nós temos alguns clientes que são bastante expressivos no Brasil, né? Como nós estamos falando de Brasil, né? Nós temos alguns clientes aí de futebol, basicamente, né? Que é Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Botafogo. Nós temos alguns clientes como Ambev, Brasil Brokers. Nós temos geralmente nossas aplicações, quando a gente entra em alguns clientes, nós entramos com os três produtos, né? Basicamente, que é o fiscal, o financeiro, né? E o contratos, né? Mas de maneira geral, nosso principal produto é o fiscal, né? Que é o que a gente geralmente é conhecido bastante por eles, né? E atualmente nós temos pelo nosso sistema passa em torno de 4% do PIB de tudo que roda dentro dos produtos da Invent Software, né? Então, você tem aí em torno de 3 a 4 mil clientes no Brasil e a grande maioria deles são bem expressivos, como empresa, produto e os clientes deles também são expressivos. Muito legal. Bacana, obrigado por compartilhar. Bom, você já deu uma breve introdução em relação a isso, mas dentro de todo esse cenário, o que especificamente que a Invent desenvolve? Vocês desenvolvem software customizado, vocês desenvolvem ERP, vocês têm outros tipos de produto, e no final de tudo, o que vocês realmente entregam para o cliente final? Nós entregamos segurança, né? Que é um fator principal, compliance para os nossos clientes em relação ao governo, né? Em relação à finança também, a segurança e simplicidade em coisas que são difíceis, né, para o dia a dia das empresas. Citar alguns exemplos, né? Você tem dentro dentro do Brasil, né, uma complexidade bem grande em relação à entrega de obrigações. E essa complicação, ela passa pelo processo de sistemas. Então,
E muitas das vezes, quando você vai fazer essa operação de fazer a entrega, né, das obrigações fiscais, se houver algum erro ali, algumas obrigações você tem 2 meses e 2 dias, 2 meses e 10 dias para fazer essa entrega, como é o caso do SPED, dos SPEDs de maneira geral. Então, você já passou ali 2 meses. Então, a gente tenta, de uma maneira mais simples, pegar esses problemas logo na ponta, na fonte, que você pode fazer um cancelamento, você pode fazer um ajuste, você pode, de maneira geral, conseguir fazer essa operação já no momento que ela acontece, né? E durante esse processo, nós temos aplicações para toda essa cadeia. Então, vamos colocar o custo de você, por exemplo, emitir uma nota fiscal para um cliente que ele está com o CNPJ dele, por exemplo, não, não, não habilitado para emissão de nota, ele só acontece quando você emite a nota. Então, alguns processos em CDs, por exemplo, em processos em operações de logística, você pega um conjunto de pedidos, né? E nesse conjunto de pedidos você separa, coloca numa doca, e aí chega o caminhão. E normalmente naquele processo, quando chega o caminhão, que você produz as notas fiscais e operações fiscais. Então, nós temos um produto de regularidade fiscal, que quando você emite o pedido, você já passa por um processo de validação ali, onde você consegue detectar se o cliente está apto ou não. Então, você já para ali na ponta, dizendo, ó, o cliente não está apto, não vou conseguir aprovar esse pedido, ele não cai para o processo de separação, beleza? Só que essa é uma operação que você tem que fazer, porque o governo normalmente faz isso de 15 em 15 dias, às vezes no mês, então nós temos que fazer todo um processo de heurística ali para tentar entender como acontece esse processo para ficar simples para o usuário. Então, ele não ter a ação de ficar consultando. Então, isso é uma inteligência que a gente colocou ali na ponta, uma das, né? Porque existem várias que a gente coloca ali dentro. Tem umas outras questões também, que é quando você tem clientes com grandes operações, você tem que fazer isso de uma maneira rápida. Você não pode passar ali 24 horas, 30 horas emitindo uma obrigação. Então, nós trabalhamos tanto dentro da infraestrutura do cliente, como na infraestrutura cloud, de você conseguir trabalhar de uma forma que, ao você ter os documentos, naquele momento você já conseguir fazer a operação do que ele precisa fazer, do que ele precisa executar, e como que ele faz para gerar instantaneamente todas essas obrigações fiscais. Algumas operações de alguns clientes você consegue reduzir o tempo, algumas você consegue fazer instantaneamente, porque tem processo dentro do cliente que você não consegue emitir antes da operação, porque todos os esforços estão voltados para geração na operação do que para geração depois. E aí, então, você tem esse cenário. E quando você fala de financeiro, um exemplo é você fazer uma conciliação de extratos ou você fazer uma operação de geração de boleto, que instantaneamente você precisa utilizar as APIs, o Open Finance, para poder você verificar se a operação está batendo certo com o que você tem no banco, com o que você tem no caixa, e isso exige que você tenha processos seguros e rápidos para poder operar, geração de boleto, Bolepix, nós temos algumas parcerias em contrato com o Santander, com o Banco do Brasil, nós recebemos algumas das operações antes de se tornar público, nós recebemos operações para fazer testes em aplicações, em soluções que eles estão gerando, produzindo. Por exemplo, o Bolepix, nós somos uma das primeiras empresas a utilizar esse processo antes de tornar geral também. Então, isso é importante. E na parte de contratos, né, colocar alguma das aplicações qualquer empresa, em qualquer momento, ela precisa administrar algum tipo de contrato. Então, nossa aplicação precisa administrar esses contratos. Por exemplo, se você tiver uma conta de luz ou contratar a entrega do pãozinho de manhã cedo, todo dia de manhã numa padaria. Então, você chega lá, fecha um contrato e fala, ó, vou te pagar tantos por mês durante um ano e vou administrando. E tem o tanto de compra quanto de venda. Se você faz algum serviço para algum determinado cliente, qualquer operação que você tem, por exemplo, nós aqui administramos os contratos com as nossas parcerias, com nossos clientes, que ela envolve ali
a medição mensal, por exemplo, tem clientes que a gente presta serviço e é por horas. Então, você vai administrando isso por dentro desse sistema que te controla, que faz o pagamento, que é difícil de fazer. Você medir horas, calcular horário, fazer atualização de índice anual. Então, todas essas operações a gente precisa ter velocidade, performance e também inteligência dentro das aplicações que a gente coloca. Então, são de maneira geral, mas um pouco mais aprofundados os produtos que a gente trabalha aqui dentro da Invent. Eu acho que nós temos também algumas aplicações novas. Nós estamos muito focados em reforma tributária, nós estamos trabalhando agora a questão de Comex, né, que mudou tudo esse ano, né, mudou tudo, praticamente a aplicação foi toda redesenhada, todos os processos, lei e tudo mais. Nós temos aplicação para Comex, que já temos alguns clientes aí iniciando esse processo. Nós temos o Reforma Fest, que simplifica a reforma tributária, né, a transição para a reforma tributária. Então, nós temos bastante iniciativas e aplicação em cima dessas três vertentes: fiscal, financeiro e contratos. Bom, muito legal mesmo conhecer quais são, né, o leque de soluções principais aí que vocês entregam, e realmente faz bastante sentido alinhar essas funcionalidades, né? É bacana. Então, no final das contas, qual que foi a dor de cabeça original que fez com que vocês precisassem de uma abordagem diferente para poder gerenciar seus dados, como o BraveDB? Olha, de fato, as soluções que a gente trabalha, né, de complementares de RP, primeiro que nós trabalhamos com um volume muito grande de dados, né? E não só com os volumes de dados serem altos, né? Nós também temos a operação no dia a dia, que é a execução ponto a ponto ali. Para citar aquele exemplo que a gente estava falando ali da operação logística, por exemplo, nós fazemos o faturamento, por exemplo, de todo o caminhão durante aquele período que está carregando o pedido, por exemplo. E aí essa operação precisa ser rápida, ela precisa não passar por nenhum gargalo. Eu estou falando de sistema, estou falando de sistema mesmo, tipo, cara, você tem que executar 4, 5, 6, até 10, 20 operações de autorização de nota fiscal na Receita por segundo, né? E alguns clientes, se você fizer uma operação como é feito por a maioria dos sistemas de fazer manual, fazer o pedido de autorização, depois voltar, a gente não consegue atender esses clientes. E eles exigem que a operação seja rápida, né? E muitos desses clientes, eles partem para desenvolvimento interno, né? E aí, o que nós precisávamos fazer dentro desse processo? Nós temos a operação eu tenho que ter o XML inteiro, tenho que salvar esse XML, eu tenho que ter uma resiliência no banco, então eu preciso que o banco não caia nunca, eu preciso que eu tenha acesso aos dados de maneira fácil, o desenvolvedor não precisa conhecer 3, 4, 10 tecnologias de cada processo para poder conseguir executar essa operação. E nós tínhamos também uma premissa bem interessante que era a gente queria ter uma divisão lógica e clara dos dados dos nossos clientes, né? Porque normalmente quando você vai para uma operação cloud SaaS, você acaba colocando todos os dados dos clientes numa mesma estrutura. Vou citar aqui, por exemplo, uma tabela de notas com todos os clientes, e de repente você coloca um ID lá informando de quem que é aquelas notas. Nós já tínhamos algumas situações onde que tínhamos essas operações, e elas são difíceis quando você precisa fazer operações como: preciso deletar os dados de um determinado cliente, preciso fazer uma operação que chama cisão, né? Que é você dividir as duas empresas. Então, esse trabalho, a gente tinha tanto cisão quanto fusão, é um processo bem complexo, e é um processo fiscal. Então, quando a gente veio com essas premissas todas, a gente tinha as opções de bancos de maneira geral. Alguns bancos atendiam alguma operação de um jeito, outros bancos atendiam a operação de outra forma. Tá? Nenhum banco
foi 100% perfeito. Todo banco você tinha os prós e os contras. Só que uma diferença em relação a todos os bancos é que na hora do armazenamento você encontrava soluções interessantes, na hora de você gravar em alta escala também. Só que a maioria deles não entregava a questão da consulta, né? Então, você teria que considerar a forma como você salva os dados para você consultar depois. Sempre tinha essa premissa. Outros bancos, você tinha que falar assim, ó, se você precisa de ter uma estrutura de soma, por exemplo, você teria que já salvar ele com soma para que você pudesse, uma operação para que você pudesse ter esse resultado. Então, eu fui testando diversos bancos de dados, eu sempre encontrava gargalo na maioria deles. E a minha maior dificuldade era exatamente a consulta. Então, a forma como o banco de dados do Raven tratou a questão de você ter um índice que é muito parecido com a questão do Parquet, uma solução que existe ali, Open, que era uma das soluções que a gente estava observando, tipo, salvar todos os XML em pasta e pegar essa consulta e ler de maneira rápida. Então, eu tinha é um recurso bem interessante que trouxe para a gente esse dado. Então, nós começamos a observar que o Raven atendia algumas questões que os outros não atendiam, algumas coisas muito bem pensadas. A questão esqueci o nome da estrutura, que é uma estrutura de time, né, onde você, tanto esqueci o nome, time alguma coisa, esqueci o nome agora, mas eu vou me lembrar. Se você, que você coloca as contagens de uma maneira como por período e quantitativo. Você tem essa forma de você armazenar os dados de uma maneira com que você tenha a contagem sem você precisar ter que fazer lock em registro para poder fazer essas contagens. Então, você tinha essa opção dentro do Raven para tratar a questão de performance. Time series, né, e os counters, que são estruturas e técnicas que estão relacionadas a volume de dados, né, data science e tudo mais. Então, o banco de dados do Raven, ele tem essa arquitetura já voltada para o multimodal, para aplicar aquilo que é melhor, dependendo da aplicação que você tem. Então, se você tem que fazer uma contagem, ele te dá uma estrutura para isso. Se você precisa fazer uma consulta rápida com poucos dados, sem precisar consultar o sistema inteiro, você tem isso dentro do banco de dados. Você pode falar para mim, mas o outro banco tem isso, é só você montar uma consulta materializada, uma materializada dentro disso, mas a forma como ele te propõe isso é de uma maneira muito simples. Ele também te coloca a opção de você fazer isso com linguagem script, como JavaScript. Então, você começa a agregar valor naquilo que você consegue fazer de maneira simples, né? Então, é simples. Às vezes, tinha alguns momentos na parte de você testar essas soluções que você fala assim, será que é só isso mesmo? E a maior dificuldade assim que a gente às vezes poderia encontrar é na questão de você treinar as pessoas, né? Falar assim, pô, é isso aqui, porque nós não estamos falando de uma solução que ela é bem difundida, por exemplo, não é uma questão que você encontra facilidade, é uma questão que se você pesquisar, você vai, óbvio, para soluções como o RavenDB. Mas fala assim, pô, mas se o problema está sendo treinar as pessoas, né, que era a maior dificuldade que a gente teve um pouco aqui, isso a gente resolve com treinamento, né? Então, é uma questão assim, quando a tecnologia existe, você tem que resolver com treinamento, é diferente de tecnologia não existe, você vai ter que resolver com arquitetura ou com alguma coisa nesse sentido, né? Então, para mim, principalmente, que observou isso e eu vi que era uma solução que atendia aquilo que eu estava buscando de maneira simples, eu fiquei bem feliz em começar a utilizar, né? Era um banco que eu já utilizava em algumas outras soluções, mas aqui para dentro da Invent a gente utilizava outros que eram dos próprios RPs. E escolher o RavenDB para mim faz sentido, né? Apesar de que quando as pessoas chegam aqui talvez não conhecem, não entendem o porquê desse banco, mas aos poucos elas vão entendendo e vão percebendo que é uma escolha que
que foi bem acertada, na minha opinião e na opinião de algumas pessoas aqui dentro também. Para mim, isso é fantástico ouvir, porque resolver essas dores é justamente o propósito do RavenDB, né? É facilitar, né? Fazer a entrega de valor de uma forma simples, né? Então, é interessante. E por falar nisso, se você puder compartilhar com a gente como que era o jeito antigo que vocês faziam, que começou a gerar essa necessidade, né? Qual foi a origem do problema que vocês decidiram, olha, a gente precisa resolver isso e vamos procurar essa solução como RavenDB. Bom, assim, nós tínhamos alguns problemas em relação a como que a gente tratava as coisas no próprio RP, porque o que aconteceu com a gente foi um pouco diferente do que aconteceu de maneira geral com as outras empresas que trabalham em soluções como a nossa. O nosso software antes, ele ia junto com o RP. Então, você tinha o que nós chamamos de add-ons ou plugins que se conectam ao RP. Então, ele utilizava toda a infraestrutura do RP. Então, nós não tínhamos opções, nós tínhamos que utilizar aquela solução que estava ali, dada. Então, nós tínhamos os bancos de dados do próprio RP, que eles armazenam de forma padrão, vamos dizer assim, tabelas, esquemas, e nós sabemos que uma das coisas que nós mais trabalhamos aqui são arquivos. E trabalhar com arquivos e banco de dados não é uma coisa muito tranquila de ser feita. E, em alguns cenários, nós tínhamos que, basicamente, construir uma estrutura que seja bem relacionada com o arquivo XML para você ter consulta rápida, por exemplo. Então, nós tínhamos uma forma de salvar todos os arquivos em uma estrutura de pastas, onde você vinculava isso com o banco. É a forma padrão, você não pode salvar no banco, porque não é otimizado para isso, né? E quando nós tivemos esses cenários, nós não poderíamos pensar em uma estrutura, então nós começamos a desenvolver o produto para que eles pudessem executar fora do RP e cloud para que ele fosse multi-RP. Então, nesse sentido, nós teríamos que pegar a mesma estrutura que nós temos dentro do RP e colocar em cloud. Então, pensa, nós vamos para a solução de storage, né, em cloud, né? Então, nós temos diversas opções de mercado de storage, nós temos e elas são otimizadas para isso, né? E aí, quando a gente estava trabalhando nessas soluções, nós pensamos, cara, faz todo sentido você ter os dados dos arquivos vinculados e armazenados junto com o banco. Lógico, a solução recentemente que o Raven deu para reduzir o espaço de armazenamento no disco onde fica otimizado para consultas foi uma alteração interessante que ajuda muita gente. Quando a gente teve esse insight de ter o arquivo junto com o banco, o Raven entregou isso de maneira simples, porque não se fez necessário, dentro da estrutura da aplicação, eu ter essa lógica de vínculo do que era o dado com o arquivo. Então, fez com que a escolha pelo banco tornasse simples o desenvolvimento dessa estrutura toda com arquivo junto. Então, nós tínhamos ali, por exemplo, o registro e os attachments dos registros junto com o dado. Então, vamos supor que nós precisássemos, por exemplo, fazer uma deleção dos dados pela LGPD, nós temos essa estrutura para saber quais dados vocês têm meu. Eu tenho esses, de maneira simples e fácil. E os arquivos também faz parte disso. Nessa estrutura de você manter os dados do arquivo, a aplicação ficou muito rápida de se desenvolver. Você tem apenas uma API para administrar dentro do código, então você sabe exatamente como salvar, como recuperar e como fazer isso otimizado, porque você pode também criar as index view com base nos arquivos que você tem. E recentemente, o que a gente tinha de trade-offs nisso era que o nosso disco de banco de dados ele tinha que ser gigante. Então, acho que na versão 7 ou 7.2, eu não me recordo agora,
Eles implementaram agora o Remote Attachments, ou Attachments Remote, uma coisa assim. Eu sou muito ruim de contar esses nomes, mas eu acho que depois você pode consultar, onde você utiliza a API do Riven, Remote Attachments, você vincula um storage, e aí ele armazena esse cara no storage que você determinar. Então, você tem a API, acessando a API do RavenDB para obter esses dados, recuperar. Você pode também fazer utilização do próprio storage também, quando você for ler e tudo mais, mas o mais prático é você ter esse código acessando diretamente a API, porque você tem uma única estrutura, você tem uma única biblioteca vinculada, você não tem muitas dependências na aplicação. Então, quando ela for atualizada, ela atualiza junto, quando ela for compatível, compatibiliza junto. Se você tiver muitas dependências, você começa a ter algum problema ali, e até na testabilidade também é difícil. Estou falando de codificar mesmo. Quando você vai testar a aplicação e você tem muitas dependências, você acaba tendo que criar diversos objetos ali para ocultar essa parte física, lógica daquela aplicação de gravar. Então, o Raven te dá toda uma API de teste que você consegue testar a sua aplicação sem precisar ficar mocando as coisas como é de padrão. E essa estrutura ele faz em memória e é rápido a testabilidade. Então, são diversas vantagens que você consegue, e essa é uma delas que eu comentei, né? Que essa é a mais difícil de você encontrar, que é essa operação com arquivos que normalmente não são otimizados para banco de dados. Essa é uma coisa que a gente mais encontrou, assim, de redução de tempo de desenvolvimento, de entendimento e de administração e de gestão dessas coisas. Porque para a gente é tão simples assim, pô, eu sei que os dados estão ali, estão relacionados. Quando você adiciona o Remote Attachments, você consegue fazer essa operação de vínculo e consegue estruturar o seu storage de uma maneira que fique refletido junto com o banco, né? Você não tem que criar uma lógica para lá, o próprio banco faz isso para você. Tem outras coisas também, como o salvar no banco. Então, e quando você vai salvar um registro no banco, é muito simples. De maneira simples, rápida, ele tem esse processo. Salve isso aqui, storage pronto. Porque ele utiliza já técnicas de Unity of Work, ele utiliza já técnicas de você conseguir ter uma conexão segura entre os dois pontos, né? Porque o Raven ele tem uma questão de autenticação, de autorização, diferente do que você encontra em outros bancos. Então, a parte de autenticação, quem é responsável é a infraestrutura, porque ele utiliza o protocolo de comunicação através de certificados, e essa é a única forma de conectar. E você utiliza como a minha cabeça esquecida, né? Eu acho que é o protocolo X512, X511, uma coisa assim, que você tem a rede te autentica através de um certificado SSL. Então, você não tem, se você tiver uma falha de código escrita pelo banco, SSL X509, né? Certificate, que é o protocolo de comunicação. Quando você tem essa conexão feita por isso, você tem uma forma mais segura de se conectar ao banco, porque isso já acontece na infraestrutura. Você não tem a conectividade na lógica, nas camadas mais baixas, você tem na infraestrutura. Então, se a infraestrutura não te dá a segurança da conectividade, ela já bloqueia lá. Então, você não tem uma camada a mais de autenticação que está dentro do banco de dados, ela está fora da estrutura. Coisas como aconteceu recentemente de ter o vazamento, o código, alguma coisa relacionada à autenticidade, isso não passa pelo Raven, porque ele se protege através disso. É uma estratégia bem interessante de segurança. Não digo que é 100% seguro, porque a gente não sabe, né? Amanhã alguém inventa alguma coisa que consegue passar, mas, de maneira geral, é mais seguro nesse ponto também, que é uma coisa que a gente não estava meio acostumado, né? Se conectar com certificado, é sempre usuário e senha. Nesse caso, a gente conseguiu colar essa infraestrutura para poder trazer esse dado, as questões de segurança. E recentemente, as funcionalidades de IA nessa parte de segurança, que é a proteção de dados, é uma coisa que a gente falou, uau, que é você dar
a inteligência artificial somente o dado que você precisa, isso dentro do banco de dados, porque eu estou utilizando o mesmo conceito lá do attachments. Você tem uma única API dentro do seu próprio estrutura de dados da aplicação que consulta e o banco te dá essa estrutura de você poder consultar qualquer agente, e de maneira que você tenha governança sobre os dados que você quer que ela saiba. Vamos supor que você tem ali, nós trabalhamos com dados financeiros e dados fiscais. Eu tenho ali uma informação que eu quero saber, por exemplo, sei lá, eu tenho lá uma categoria de produto, por exemplo. Tem um produto lá, que foi um dos exemplos que eu vi, tem um produto lá, eu trabalho no exemplo, vou citar exatamente o exemplo. Um açougue que eu tenho diversas, um mercado, vamos colocar um mercado. Eu tenho vários produtos e aí, de repente, eu quero fazer uma pesquisa e alguém escrever lá churrasco, ok? Então, eu consigo, por exemplo, pegar um produto pelo nome e eu vou dar para a inteligência artificial somente o nome do produto e, de repente, sei lá, o nome do produto, o que vem dentro do produto. E aí eu pego e faço uma tabela dos meus produtos e falo assim, relacione isso com churrasco, por exemplo. Então, ele vai pegar farofa, vai pegar cerveja. Então, se alguém escrever churrasco no meu app, na minha aplicação, eu vou relacionar lá trazer para ele todas as promoções relacionadas a churrasco. Então, eu estou fazendo promoção de farofa, estou fazendo promoção de linguiça, picanha, cerveja, refrigerante, enfim. Então, eu faço uma consulta na IA, dou a ela somente o nome do produto, não preciso dar o preço que eu faço. Então, nós sabemos o quão oculto é a informação que é tratada com os nossos dados dentro da inteligência artificial. Então, quanto menos nós entregarmos isso para inteligência artificial ou modelo ou o que for que você utilize, você consegue, pelo banco de dados, ter essa governança, porque o acesso ao banco ele não é para qualquer um que está dentro da companhia, ele é exclusivo para determinada pessoa, então ele vai passar impertrivelmente por um modelo de segurança. Então você vai ter ali que dados estão sendo passados, uma governança em cima desses dados, você pode ter ali todas as operações relacionadas a tokens, você sabe quanto token você está gastando, quantas consultas que ele faz. Por outro lado, se você colocar isso do lado da aplicação, pode ser que a aplicação, de forma que ela escala e tudo mais, você não tem isso de maneira clara. Dentro dessa estrutura que foi montada, ela foi pensada muito, não só no desenvolvedor, mas na companhia, porque você tem uma governança sobre a segurança dos dados, aqueles dados que você tem uma segurança quanto que você está gastando e o que você está consultando e quais os modelos que você tem que pode ter acesso. Então, você vincula isso junto com aquela questão da TAT, de segurança, você começa a entender isso e fala assim, mas escolher o OBS é uma das do trade-offs que você possa vir a ter, dependendo de como você faz, é a quantidade de dados que você vai armazenar. Um disco, ele cresce bastante, então isso é um trade-off que você precisa controlar, vamos dizer de maneira assim. E isso dá para fazer de certas formas, mas você tem que ir com esse cuidado de já pensar assim, eu tenho uma grande quantidade de dados, eu tenho que pensar nesse armazenamento, como eu vou fazer essa operação lá no RavenDB Cloud, você já consegue determinar o tamanho do disco, se você vai querer um data disco separado também e assim por diante. Você consegue já ir preparado para isso, porque como o Raven tem essa estrutura para te dar essa governança de dados, você tem que ter algum custo e o custo está no disco, basicamente, memória. Eu falei bastante porque eu fico empolgado, viu, com essas estruturas aí. Não, fica tranquilo que isso é maravilhoso para a gente ouvir, porque é importante que as pessoas conheçam, né? Como você mesmo mencionou, de maneira geral, as pessoas têm dificuldade de enxergar os benefícios que o RavenDB traz, e para a gente é maravilhoso ouvir esse relato. Tá? Fiquei muito contente mesmo que vocês conseguem enxergar todas as soluções, né? Você mencionou como que a parte de anexos, os attachments do RavenDB resolveram um problema que vocês têm, e essa visão sobre a IA e sobre a segurança, né? Que estão assuntos correlacionados. Sabemos aí no mercado que existem
diversos problemas relacionados à segurança e que a sua experiência com o RavenDB traz isso. Então, obrigado mais uma vez por ter compartilhado isso. Na próxima pergunta, eu acredito que você já tenha praticamente respondido ela, mas basicamente né, a gente pode passar brevemente por ela, mas seria basicamente como que vocês, depois de avaliar o RavenDB com os outros bancos que vocês estavam quase escolhendo também, qual foi o clique, o estalo que fez vocês perceberem que, olha, é o RavenDB, né? O que trouxe essa escolha definitiva? Olha, a gente tinha... primeiro, as pessoas decisórias aqui, às vezes, têm umas análises sobre algumas tecnologias que gostaria de utilizar e ver os benefícios dela, né? E nós, em uma aplicação nossa, nós tínhamos alguma estrutura NoSQL, né? Então, nós já estávamos partindo para isso, para uma simples análise de modelo, né? De dados, que é a questão que envolve o nosso negócio propriamente. Por exemplo, eu vou citar a nota fiscal, que ela é a base de toda a estrutura nossa, vamos dizer, de maneira geral. Então, no financeiro, você precisa da nota para gerar o boleto, essa questão do extrato bancário, que mexe com o arquivo, a questão de crédito também, que faz análise de notas fiscais também, contábil do cliente. Então, quando você vai estruturar um modelo de salvar essa questão, então você tem ali, se você vai para a estrutura SQL, vamos dizer assim, você cria, só para nota fiscal, lá vai umas 21, 30 tabelas. Então, quando você vai estruturar e salvar isso, você vai abrir uma transação, salva um registro, salva outro, salva outro, salva outro, salva outro, aí tem que ficar relacionando, não sei o quê. Então, a gente já tinha uma escolha óbvia para banco de dados que fosse NoSQL. E aí você vai para os bancos de dados NoSQL. Quais que existem? Você tem as opções de salvar isso utilizando coisas como, tipo, você tem lá o Postgre que você pode salvar o JSON e depois você fazer a consulta. E ali, assim, você vê uma solução interessante, é boa, é rápida e tal, mas ela não foi feita ali. Aquilo ali foi feito para resolver um problema que eles tinham. Então, não nasceu pronto para aquilo. Então, eu tinha essa questão assim atrás da orelha assim e tal, apesar de o banco conseguir ser uma das opções que a gente estava ainda pensa assim, o Postgre tem muitas soluções que resolvem essas coisas. Você tem ali também outras soluções como, sei lá, o Mongo. O problema do Mongo era a consulta e ele não tinha a seed na época. Então, quando a gente escolheu, né, já tem um tempo, você não tinha essa questão da transação, porque em alguns cenários nós teríamos que ter eu estou salvando e estou salvando com sucesso e certeza quando eu terminar alguém vai conseguir consultar e vai falar, pô, esse registro realmente foi salvo, ele está lá salvo, é a operação ACID do mercado, né? Tipo assim, você saber que você salvou e salvou mesmo. E aí, você tem também, junto com isso, a parte de você ter uma replicação master-master com os nós, que é uma questão que é pouco comentada em relação a quando você tem um banco de dados com a resiliência alta. Você coloca no Raven uma operação padrão, você coloca 3 nós. Então, você tem ali 3 nós, que ele trabalha assim de maneira tão tranquila assim entre esses nós. Se você for para outras soluções, é difícil de trabalhar. Você tem aquele conceito de master slave, você tem que selecionar qual que é a máquina master, qual que é as questões somente leitura, e master é um negócio muito complexo para você fazer nessas outras soluções. Você tem que ir para uma solução que entregue isso para você de maneira simples, e aí você invariavelmente vai custar mais essa operação se você começar a colocar todas essas coisas em linha. Por exemplo, eu tenho que montar
nós separados para aumentar a resiliência, o banco não quando cair, ele ir para esse, para aquele, que é o... E o Raven te entrega isso de maneira padrão, o sistema padrão ele já te entrega isso, você não precisa ficar falando, esse se conecta a esse, na hora que você produz a solução, você já faz isso, ele, na hora que você instala no cloud, ele faz isso por padrão, né? Quando você vai se conectar, você fala qual que você vai conectar e ele já te devolve essa opção com os 3 nós, e se um cair, ele vai para o outro, e não só se não cair, se um dos nós estiver sobrecarregado, ele automaticamente menciona um. Você pode configurar isso, né, de falar assim, eu quero entrar sempre no mais folgado, mas você pode deixar ele escolher. Então, essa não foi só uma que deu a escolha, foram diversos pontos que, ora, era voltada para o desenvolvimento, então o desenvolvedor ali, a gente via na nossa história que nós tínhamos a dificuldade de tratar isso, então você tinha um modelo diferente, simples. O fato de ser NoSQL e você ter opções de consulta como se fosse SQL, então isso dava uma opção interessante para a gente. Você tem essa questão de você ter essa resiliência e essa questão de você ter de maneira simples o master, né, a replicação, e quando você adicionar um novo nó, ele já começa a pegar os dados dos outros, então, começou a ficar pesado o banco para esses 3 nós, coloca mais e é tranquilo, não é difícil. Então, começou a se somar diversos benefícios que trouxe para mim, falou assim, pô, não, a última decisão era minha. Existia aquele negócio, pô, mas estou conversando com alguns técnicos e não, pô, essa decisão é minha, vou iniciar. Muito bem acertado, porque o Raven hoje ele dá um diferencial muito grande para a gente no desenvolvimento, na gestão, que é uma questão importante, a gestão. Claro, uma coisa ou outra ali surge, a gente resolve, às vezes uma consulta que o dev fez, porque não existe bala de prata, né? Você tem que constantemente analisar. Então, a forma como o banco trabalha, tipo assim, até essa questão de troubleshooting, de você ter ali, você tem as consultas que estão muito pesadas, você tem a conexão com o Grafana, então você pode vincular, fazer o SNMP lá, ou o próprio protocolo OpenTelemetry, você joga isso para dentro do seu Grafana, o que você tiver de integração, você consegue. Então, você vai somando essas coisas que você foi apontando quando você estava fazendo os pré, porque o banco de dados não é uma coisa simples de você tirar da sua estrutura de SaaS. Então, a gente fez o trabalho de casa e foi em ponto a ponto. Eu foi somando. No finalzinho foi uma escolha acertada para mim e para nós aqui da Invent também. Foi uma situação acertada porque nos deu uma vantagem para esse desenvolvimento, utilizando esse monte de... que desenvolver sistema não é só uma coisa, são várias coisas, né? E a manutenabilidade, que é algo que eu tenho feito bastante pregado aqui dentro, a manutenabilidade de uma aplicação, que é o custo que a gente coloca ao longo do tempo, ela tem dado retorno, porque a gestão disso é fácil, não é que é simples, ela é fácil de fazer. Eu preciso saber, preciso fazer troubleshooting. Eu tenho lá ferramentas que me dá até debugging. Tipo, se eu precisar debugar, eu consigo fazer. Eu tenho stack de erros, se eu precisar. Eu tenho quantas conexões estão por segundos e quais são elas, quais as queries, quantos dados estão resultando. Todos os bancos de dados têm isso, mas a maneira como o Raven te entrega isso é diferente. Você exporta isso, conecta direto para um Grafana dentro da sua aplicação e tudo fica junto com a aplicação. Eu tenho uma requisição de salvar demorada lá dentro da API. Então, eu consigo relacionar o mesmo timer dentro do Grafana e falar, pô, esse aqui é o stack inteiro dessa operação. Recentemente, eu precisei fazer isso. Tem uma outra questão, assim, voltando agora, tipo assim, isso foi no tempo da escolha, né? Então, a gente ainda não tinha feito a prova, nós tínhamos feito prova de laboratório, né? Teste de performance e tudo mais. Laboratório, geralmente, tudo é sucesso. E recentemente a gente teve uma aplicação onde a gente teve que
que eu já tinha consciência de que eu estava certo na escolha, né? Que toda escolha ela tem assim, um benefício e o trade-off, né? Tem um custo-benefício ali dentro. E aí você sempre fica aquela opção, tipo, cara, na hora do vamos ver como vai ser, na hora do vamos ver como vai ser, tal. Então nós tínhamos uma aplicação pouco padrão, vamos dizer assim. Pouco padrão, mas acontece com certa frequência, né? Um determinado cliente tinha uma operação lá de reinf, ele tinha que fazer um retroativo muito grande dos arquivos que ele tinha. Então, você tinha lá milhões de processamento que você tem que mandar um a um ou em lotes para dentro da Cefaz e refazendo todo um ano inteiro de operação, e eram muitas operações, na casa de 30 milhões, 31 milhões de registros. Então, nós tivemos que montar uma estrutura exclusiva para isso. Então, a conectividade com o Kafka por dentro do RavenDB nos deu essa possibilidade. Eu tenho uma quantidade de dados, esses dados eles passavam por um certo status, e aí eu fiz um index com isso e ele já exportava isso para o Kafka, e aí o Kafka ia escalando a operação dentro dos works conectados nesse cara. Então, nós utilizamos a Kafka como fila de stream, então a gente conseguiu uma operação a um custo-benefício bom, em torno de 300 a 400 por segundo de operação sendo executada. E o meu maior problema que eu tive isso não foi o banco, porque o banco estava tranquilo, ele não batia nem 15, 20% gravando essa operação e tal. Mas eu tive, por exemplo, no Kafka, que às vezes ele batia lá, ele é por volume, né, de throughput, então eu tive que aumentar os nós do Kafka, os nodes do Kafka, porque quem estava suportando, o banco estava suportando, né, porque ele obtia o arquivo, era ali CAS, né, 5Ks, 3Ks, ele obitia o arquivo. Devolvia o arquivo e aí eu trabalhava com o arquivo. E aí eu tinha a operação de ir na receita, autorizar, pegar o retorno, salvar o arquivo de novo. Essa era a operação. Então, o processo era mais ou menos esse. Aí tinha uma lógica lá, tipo assim, não autorizou, por quê, gravar, mandar para outra fila e tal. E aí, como ele estava fazendo bastante operação, o Kafka, porque nós não tínhamos feito a escala do Kafka adequadamente, então nós tínhamos que aumentar ele, aumentar os nós, aumentar tudo mais. Mas nessa operação, a gente estava conseguindo fazer em torno de 10 horas, 11 horas, 38 milhões, 40 milhões de registro, que para nós era um volume bem grande. Nós estávamos acostumados com outra quantidade de operações por segundo, que demorava assim, 2 dias, 3 dias. Então, nessa mesma quantidade de dados. Então, a gente fez essa POC, utilizou uma POC para fazer essa operação, mas era já uma operação com base numa estrutura real do cliente que estava realmente necessitando. Então, para nós foi um sucesso assim, absoluto, né? Na verdade, nós ficamos bem contentes, né? Eu não posso falar aqui os nomes, né, dos clientes e tudo mais, mas foi bem interessante fazer isso, ver isso funcionando na prática. E nós tivemos, claro, como toda operação iniciando, a gente teve um problema ali de um ou outro performance, mas estava voltado muito para a rede. E apesar de o banco suportar, apesar do Kafka, nós tivemos esse problema na rede. Então, a gente teve que montar uma estrutura que conseguisse passar 40 gigabits por segundo. E teve uma operação que a gente estava falando de muito volume de dados. Muito e aí interessante. É isso. O ponto lá atrás, que sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, mas você não está certo, mas nesse momento foi o acertado mesmo. Legal, muito interessante o relato. Sim, eu estou impressionado com a quantidade de soluções, né, e alinhamento de funcionalidades que vocês fizeram para poder resolver, e é realmente muito bom saber que o Riven pôde fazer essa entrega com muita qualidade para vocês, né? E no final das contas, no desenvolvimento na prática, como é que foi o seu sentimento, o sentimento do time em relação se vocês passaram algum momento lutando contra o banco de dados para poder fazer ele funcionar, ou se realmente fluiu e foi, na prática, fácil para todo mundo, foi fácil realizar o trabalho, se isso traz prática no dia a dia? Nós estamos vindo de uma empresa que trabalha com SQL, com SQL Server e outros bancos de dados aí. Nós não tínhamos muito conhecimento, né, de maneira geral, apesar de a maioria dos desenvolvedores terem essa experiência, trabalhar com outros bancos e tal,
mas em aplicações corporativas quase ninguém mexeu nisso, né? Então, o que nós fizemos? O time trabalhou que começou a pesquisar isso. O time começou a trabalhar formas de passar o conhecimento, né? Que eu acho que foi a maior dificuldade foi essa. Não era padrão para a gente trabalhar dessa forma. Basicamente assim, pô, eu vou conectar ao banco. É simples, não teve problema nenhum. Vou salvar um registro no banco. É simples, não tem problema nenhum. Mas a operação, fluxo, onde que eu vou criar uma tabela, que até hoje chama de tabela, não collection, não chama de registro, não de modelo. Então, assim, às vezes o vocabulário ele muda um pouco o contexto. Então, a nossa maior dificuldade mesmo, eu acho que a maioria das empresas passam por isso, é mais comunicação, porque o desenvolvedor quer se resolver sozinho, não quer ficar toda hora pedindo bênção, perguntando. Então, nossa maior dificuldade foi essa, ninguém me fala como eu tenho que fazer. Então, o cara criava lá, por exemplo, teve uma situação onde ele começou a criar, tipo assim, que foi criar um histórico, por exemplo, de alteração. O Raven te entrega os revisions que você pode fazer sozinho. Tipo, ele mesmo faz isso de maneira simples, ele administra isso com tranquilidade imensa. Então, o desenvolvedor começou a criar a tabela histórica e criou essa tabela espelho do histórico relacionado. Por exemplo, se ele precisasse mesmo criar o histórico, ele faria um histórico dentro de uma coleção que ele poderia, dependendo da estrutura que ele escolher, sei lá, clientes histórico, e dentro colocar todo o histórico e as alterações dentro daquele registro. Não precisa colocar histórico, linha por data, e fazer um a um ali. Ele poderia fazer desse jeito. Então, a maior dificuldade que a gente teve não foi de como usar o banco, porque a documentação é bem clara, né? Ela te mostra. Claro que tem conceitos ali, por exemplo, vou fazer uma consulta por data, que tenha inner join, que tenha... Você vai ter que ir para o index, né? Vamos colocar assim. Então, é mais voltada ao treinamento e à pesquisa de coisas que a gente costumava fazer. Então, a relação entre o que tinha antigo, que a gente já fazia há mais de 10, 15 anos, código aí para o lado do vento, não tinha. Então, tinha que pensar muito como resolver cada situação da maneira Raven de resolver. Então, essa foi a maior dificuldade que a gente teve. A gente subestimou um pouco isso. Então, nós tivemos até recentemente uma questão lá, fizemos umas calls com os principais líderes aqui, com o próprio time da Raven, para nos ajudar nessa estrutura, para poder tentar remover esse impacto inicial que foi essa mudança, o que é natural. Tipo, se nós estamos evoluindo, a tecnologia evoluindo, a estrutura, nós temos que pensar em treinamento de pessoas, que foi a parte mais difícil que a gente teve. A partir do momento que houve esse entendimento, começou a fluir mais as coisas, que começou a ter o conhecimento sobre o know-how de como fazer as coisas, a partir da experiência vivida e como fazer errado, aí se fez certo ou se fez errado, começou a se entender como que eu deveria desenvolver isso. Então, essa foi a nossa maior dificuldade que a gente teve, assim, já instalar o Raven, baixar o Raven, colocar para rodar, isso não é difícil. Você pode utilizar o próprio modelo free no cloud, ou você pode instalar local, você pode subir um Docker ali, ele já está pronto. A instalação ela é bem... tem o onboard do Raven ele é bem simplificado, né? Tipo, ele instala, começa um wizard, né? Se você for fazer a instalação local, e aí se você colocar o seu e-mail, te manda um dia a dia de lições para aprender a usar o Raven, que é muito legal, né? A galera fez muito isso. Nós preparamos também aqui uma documentação, né? Mostrando onde eram os pontos onde eram os pontos que a pessoa poderia encontrar informação, exemplos de codificação com base no nosso negócio, né, que deveria fazer. Então, a gente foi encontrando soluções nesse sentido, a nossa maior dificuldade nunca foi a instalação, nunca foi instalar, nunca foi fazer, sempre foi muito mais saber usar o banco no seu dia a dia, criar tudo que nem eu falei, de cliente histórico, conhecer as funcionalidades que o banco te entrega, vamos dizer. Essa foi a maior dificuldade que teve. E ainda, para entrantes, para pessoas novas, ainda tem sido um pouco... Claro que agora muito mais pessoas sabem como fazer, vai ficando cada vez mais simples, mais fácil, mas no início foi complicado, aí foi melhorando, e cada vez mais foi
Geralmente quando as pessoas chegam, passam por um processo ali de aprendizado, mas assim como nós tínhamos antes, como nós começamos a ter bastante código, bastante exemplo, a pessoa precisa de uma solução parecida, consulta essa aplicação aqui, lá dentro tem um exemplo para você seguir, e pronto. Entendeu? Esse é nosso relato aí de como foi iniciar, como foi iniciar e como foi o tempo, né? Em relação a isso. Fantástico também, muito legal. Então, o que eu consigo extrair disso é que a dificuldade está muito mais ligada à troca de mindset para poder olhar para um banco que já te entrega diversas funcionalidades, diversas resoluções de problema que existiam em outras tecnologias e entender que o formato da solução muda. Então, isso impacta muito mais do que simplesmente utilizar o banco. Realmente mudar a forma como se constrói a solução. Então, para mim, esse relato é muito valioso para entregar para o... E esse exemplo que eu comentei sobre a questão de você ter o log e o banco já fazer isso para você, você ter a API que te dá as diferenças e tudo mais, a galera perguntando, é só isso? Eu achei que tem isso, mas achei que estava errado. Eu quis fazer do meu jeito, pelo menos eu sei que estava funcionando. Não, é só isso. É simples assim, só faz isso aqui que já tá bom. Isso é incrível e vai em encontro exatamente do que a gente quer entregar, né? Então, ouvindo isso tudo, qual que seria o número 1 do momento que vocês falaram assim, uau, era exatamente isso que a gente precisava e é isso que vai poupar um trabalho enorme para a gente. Tipo assim, escolha um momento que isso aconteceu. Olha, naquele momento que eu te falei dessa solução que eu estava falando aí do Reminf, né? Esse foi o momento que eu falei assim, ó, isso aqui é um diferencial. A questão dos nós, de como eles se conectam em nós também é um diferencial absurdo, porque quando a gente fala de segurança de dados, é um negócio assim que são duas palavrinhas que são tão fáceis de falar, né? Mas quando a gente faz para o dia a dia é uma questão mais profunda. Então, nós temos que fazer o trabalho de casa, né, ali, e fazer uma separação física e lógica, né? E o Raven te dá essa coisa de forma simples. Então, se eu quiser separar por cluster, por nós, isso é fácil de ser feito, porque ele faz um live, né? Tipo, estou adicionando um novo nó. Ele adiciona um nó, replica os dados, aí eu desligo o outro nó, vai funcionando tranquilamente. Então, eu tenho essa separação de hardware, de rede, de maneira tão simples, aí a gestão fica simples. Aqui é muito tranquilo alguém falar assim, vou criar uma zona nova, né, que a gente chama de zona, essa questão dos nós e dos clusters, para que aquele cliente ali, ó, que está, de repente, tendo alguma dificuldade, ele está com uma operação grande, a gente tem uns números, né, que por nós queremos, aprendeu, né, por nós queremos, sei lá, 300 clientes por nós, por exemplo. Então, para o cluster, né? Então, nós temos essa separação. Então, quando vai chegando perto do limite nosso, assim, vamos precisar de um novo nó, porque nós vamos fazer essa divisão lógica, física, de rede, separada, tudo. Vamos colocar esse cliente aqui exclusivo nesse outro nó. Nós simplesmente vamos lá e falamos assim, esse cliente agora, você está nesse outro nó, tá bom? Ele vai, passa um tempo replicando, não cai, né? Passa um tempo replicando, aí a gente fala assim, isso aqui não é para conectar mais esse nó, não. Aplicação lá rodando, normal, o cliente conectado, vai continuar falando, não, cara, eu fico imaginando fazer isso em outras soluções. Eu acho que deve existir, eu não conheço, tá? Não. Se você falar para mim, eu não conheço, mas isso é uma coisa que eu sei fazer, é simples fazer no Rei. Talvez tenha soluções, eu não sei, não conheço. Isso é real. Então, assim, essas coisas que a gente aprendeu a fazer com o Raven dando, a opção de nossas aplicações também serem mais fáceis de ser desenvolvidas, deve ter opções, eu não conheço, mas o Raven ter feito isso para a gente torna um diferencial
para as nossas soluções. Não só ele, né, tipo, mas também ele exclusivamente, porque nós estamos falando de dados. Quando a gente fala de dados, o banco de dados é o cidadão de primeira classe da sala, né? Ele está controlando os dados para nós, né? Então, esses são os cliques que a gente teve, assim, e coisas que passam assim, no dia a dia, que faz com que a gente perceba que é um diferencial, sim, ter esse banco apoiando a gente nos nossos negócios. Muito bom, muito bom. Assim, acho que foi uma escolha bem. Foi uma escolha de caso muito bem acertada aí para contar e compartilhar com o pessoal. Muito show. E então, no final das contas, né? Essa performance na aplicação, nos seus aplicativos, como que o Raven mudou a velocidade que você faz essas entregas ou a confiabilidade na percepção dos usuários finais? Eles comentam sobre isso? Eles percebem essa diferença? Fala um pouco sobre Olha, isso. com relação à performance, as nossas aplicações elas já eram performáticas, tá? Então, a gente já usava meios de tornar performático. E o próprio banco que nós temos nos ERPs, eles não são lentos, assim, de maneira, falar assim, nossa, é absurdamente lento isso aqui. Não, porque se você utilizar o que existem lá para tornar rápido, você consegue fazer. Você tem aí tabelas quilométricas que você tem isso. O próprio banco de dados que tem no ERP, que é em memory, ele é rápido, não é lento, tá? A questão é quando você vai para volumes de gravação, quando você vai para volumes de conectividade. Então, se você tiver muita gente conectando junto, talvez o banco não responda adequadamente. Então, você tem que fazer, e o meio de fazer isso que é diferente. Então, para você alcançar uma performance no banco que a gente tem do lado da RP, é de um jeito. Para você alcançar a performance que você tem do lado do Heaven, também é de uma outra forma. A diferença é como isso acontece. Então, você tem, de maneira fácil, você adicionar mais nós. Então, isso é diferente no RP. Não é fácil adicionar nós. Você não tem isso com facilidade. Você não tem esse master. Essa replicação nesses bancos não acontece de maneira tão fácil como acontece no Raven. Mas a performance em si, você alcança basicamente a mesma performance. No início, a forma como a gente fazia consultas, o Raven demorava um pouquinho mais. Então, até a gente entender que era no index, até a gente entender que era nisso, que era aquela parte que a gente comentei relacionado a você saber como fazer a consulta. Eu dei um exemplo bem simples. Como nós fazemos as consultas usando SQL nos outros bancos, você tem um resultado rápido. Então, você tinha que construir ela rápida lá para ela devolver. Então, você tinha lá, quero todas as notas de um determinado período para estar numa grid, por exemplo. E tinha uma relação de depois eu fazer uma operação que eu tinha que ir de novo no banco, pegar todas as notas fiscais, os detalhes delas, os detalhes para poder fazer a operação. Então, se eu for pegar uma por uma, eu teria que fazer assim. Vamos supor que eu pegue 10 notas fiscais para fazer uma operação de pedido de autorização, por exemplo. Então, faço a consulta, aí ele devolve esses caras. Aí eu vou um a um e vou consultando. Então, ele fica o tempo todo conectado no banco consultando. Beleza, cada consulta dessa ela é rápida no outro banco. Você traz de maneira rápida. No Raven, quando você faz essa consulta, se você colocar um include lá e fazer a operação, ele já traz isso em cache numa única consulta. Você faz essa operação já de maneira muito mais rápida do que no outro. Então, são técnicas diferentes de fazer a mesma operação. Só que aqui, ela é tipo assim, aqui nesse outro banco, você tem que estudar uma forma de fazer com que isso chegue para você de maneira rápida, lógico. Aqui, ela é mais assim, eu tenho um include, eu sei que ela está fazendo isso, e meu código dali para baixo ficou rápido. Então, maneiras diferentes de se fazer. Só que aqui, ela é mais tranquila, ela é mais assim, faça a consulta e fala, eu quero quero que esses ID relacionados, que é o include lá e o load, ele faça essa operação de maneira rápida. Eu carregar uma coleção de registro dentro do Raven, se eu fizer pelo index,
Em microsegundos eu faço a operação de leitura ali desses mesmos 10. No caso do outro banco, eu vou demorar 1, 2 segundos para fazer essa operação de 10 registros. Então, quando ele otimiza esse processo, buscando a conexão é HTTP no caso do Raven, ele é sobre banco, ele usa TCP, então tem algumas limitações de protocolo conhecidas, né? Então, você tem essa diferença também na velocidade com que ele busca e na quantidade de dados que eu armazeno no processo de rede, né? Você tem os pacotes, né? Então, pelo processo com que ele faz a busca e devolve, você sente a diferença quando você faz pelo SQL, pelo Raven, porque essa operação desse lado de cá já acontece em todos os registros que eu quero carregar, vamos dizer assim. Lógico que eu não posso carregar o banco de dados inteiro na memória, mas eu faço a operação em lote ali com streaming, que ele faz essa operação ser mais rápida do que eu faço nesse outro. Agora, sobre a questão de performance, nos dois você consegue alcançar, mas aqui é mais trabalhoso, você tem uma fricção muito alta, aqui ele é mais simples. Essa é a diferença que eu enxergo, né, de maneira geral. Mais uma vez, muito bom ouvir isso e realmente a gente está aí para fazer essa diferença, né? Foi uma correlação muito interessante que você colocou das duas experiências, SQL e o RavenDB em geral. E do outro lado, em relação à experiência do desenvolvedor, né? Quanto tempo o estresse normalmente é economizado na equipe durante o processo de construção? Eles vão construir alguma coisa, no final das contas, quanto tempo e esforço eles economizam por estar usando o RavenDB? Essa é uma métrica muito difícil de ser medida, né? Porque você teria que desenvolver a mesma aplicação no mesmo tempo para poder conseguir obter essa métrica de maneira precisa, vamos dizer assim. Tempo, assim, como que a gente desenvolvia antes? Então, vamos criar uma estrutura de banco. Então, nós criamos. Normalmente se começa pelo modelo, pela tela que o cara precisa fazer. Então, vamos supor, vou colocar o exemplo do cliente, né? Então, vamos criar uma aplicação de cliente, com cadastro de cliente, cadastro de, sei lá, vou colocar venda para cliente, porque é muito complexo muitas relações. Vamos colocar cliente e mensagem para enviar para esse cliente, vamos colocar assim. No banco de dados que a gente trabalhava, então nós temos que fazer primeiro uma migration, né, para criar essa estrutura. Então ia lá, criava migration, código do cliente, aí vai o endereço do cliente. Esse endereço do cliente relaciona com o ID. Aí você vai e coloca lá a relação dos registros. Então, isso leva tempo. Por mais que nós já, como estávamos habituados a fazer, tínhamos bastante experiência, já tinha um padrãozinho ali que a gente conseguia fazer rápido, mas se você pegar um cara experiente no Raven é mais rápido. Por quê? Os passos para chegar no mesmo resultado, no banco de dados antigo, é mais demorado. Então, eu fui lá, criei uma estrutura da tabela, depois eu fui lá, criei uma classe. Hoje existem ferramentas para fazer isso de maneira mais rápida. Você primeiro cria a classe, ele cria a migração, cria a estrutura de dados no banco, aí cria a relação, aí você determina essa relação o banco já faz aquele espelho do que você tem dentro da sua aplicação. Aí você cria um repositório, se você usar o padrão repositório, se você usar algum RM, você já pega e salva essa estrutura de relação no RM, você já começa a trabalhar ali, ele mesmo faz essa operação por trás, né? Enquanto isso, criei uma nova migration lá de mensagens, falei qual é o cliente, qual que é o texto, né? É assim que geralmente o desenvolvedor faz. E depois ele vai para as outras operações, né? Ou ele cria a tela primeiro, enfim, cada desenvolvedor segue um modelo padrão. Aí ele vai criar o teste, né? Então aí ele começa a criar o teste. Então, para criar o teste, aí eu vou lá, pego a camada de banco, cria um mock que ele vai salvar em coleção na memória, ele cria uma estrutura de mock, aí sai criando, aí quando você vai ver aquele código gigante para poder fazer uma operação que na nossa cabeça, na cabeça da maioria das pessoas que estão mais... Nós também falamos, pô, mano, o cara vai fazer tudo isso para testar se o registro salvou. Mas se eu estou criando um mock, é uma pergunta que todo mundo faz, que é,
Às vezes, o problema de salvar no banco não está no serviço, não está no código que você escreveu, está lá no banco que você criou uma migration com um tipo de 200 caracteres e está salvando um registro com 250, ele está dando max length, não sei o quê. Aí você vai lá, filtrinho, para poder fazer. Então, o problema pode ser esse tempo demorado para fazer essa operação até ele funcionar. E com o passar do tempo, você cria meios, você já cria o registro com 200 caracteres, já faz o trem automático e tal. Mas, de maneira geral, vamos supor que você não conhece nada disso. Aí eu vou para o Raven. Eu vou lá criar a classe do jeito que eu quero, da estrutura que eu quero. Cliente, se o código quiser pôr, importa. Se for o ID, ele gera automaticamente um ID para você, conforme o quilo lá que você determina. Ou você pode simplesmente falar que o ID é um CNPJ dele e pronto. Você já tem essa operação. E aí você não precisa fazer migration, você não precisa fazer nenhuma dessas operações, porque você já tem uma estrutura que ele salva do jeito que você quer. Então, você já tem uma aplicação client que você já tem um RM, que é o próprio API do RavenDB, que já trabalha junto com o RavenDB. Então, você só precisa salvar. Então, você criou a classe, você já vai para a sua aplicação. O negócio que você está fazendo, validação de campo, não sei o quê. Você cria outra classe de mensagem e já desenvolve a aplicação. Do jeito que eu estou falando, assim, você percebe que é mais simples esse outro lado. Aí vamos testar agora, beleza? Então, o Raven já tem uma API de teste, onde ele sobe o banco de dados. Se você quiser subir o banco já com uma estrutura, isso, não estou falando de você instalar um banco no desenvolvedor, não. É uma lib, que é um banco embutido em memória, que você salva, faz as operações de salvar ou de carga de registro, ele já executa essa operação ali em memória, então você já faz o teste e não precisa você mocar especificamente. Se você precisar de dados pré-existentes dentro da tabela para fazer uma operação de teste, você consegue carregar ele automaticamente. Mas se você não precisar e você fizer a operação de CRUD, assim como a gente faz, por exemplo, no banco de outras aplicações, não outros bancos, mas outras aplicações que você salva automaticamente os dados no banco e depois opera, você consegue fazer sem muito trabalho, porque você tem uma API, uma lib dentro do seu projeto de teste, que você fala assim, sobe o banco, ele vai te devolver a conexão do banco, você utiliza essa conexão e você faz o teste end-to-end de maneira simples, bem tranquila, sem muito problema. Claro, às vezes se você tiver que fazer um teste de carga, não é o ideal ali. Teste de carga você faz uma aplicação que é próximo da operação, então você faz um banco ali, faz ali uma infraestrutura que é uma cópia, talvez, de produção. Agora, se você fizer esse teste de se o seu código está funcionando como espera, é bem simples de ser feito, você não precisa mocar nada, não precisa fazer essa operação de ter que salvar numa coleção em memória para fazer essa operação banco, já faz isso para você nas próprias APIs que você tem de padrão. Então, isso é um diferencial que torna simples o desenvolvimento. E a partir do momento que você percebe isso, você entende que é mais fácil desenvolver com Raven do que com outro banco. Só por causa dessa situação aqui. O mais legal disso tudo é que eu percebi pelo tempo de explicação que você levou para explicar o mesmo fluxo, qual que é mais simples. Acho que eu gostaria de mostrar código, mas aí a pessoa procura aí. Depois a gente pode fazer um pair programming, fazer um vídeo exclusivo para isso, não tem problema. Por fim, então eu acho que só para destacar, né? Qual parte do projeto em geral que você mais se orgulha até agora? Camisa 10. Olha, eu me orgulho como um todo, né? Vamos dizer assim, mas a nossa arquitetura ela é pouco padrão, né? E tem essa diferença, né? De você ter esse pouco padrão aplicado, que geralmente a galera, quando vai desenvolver uma aplicação desse tamanho, pensa assim, vou fazer aqui os microserviços, que vai ter diversos clusters, diversos não sei o quê, não vai conectar nenhum, diversos bancos separados. Aqui a gente chama de micro apps, né, a nossa solução. Então, a arquitetura que a gente montou, pouco padrão, e que o Raven conseguiu propiciar isso, né,
que é uma estrutura quase que pegada, emprestada do RP, que ele tem um conceito de plugins e add-ons. Então, nós conseguimos fazer com que nossa operação pudesse ser dividida, o que a gente chama de, que roubamos também emprestado do DDD, que é o Bound Context. Então, cada aplicação nossa, ela é separada por app. Então, você tem ali, vou citar o exemplo da nota fiscal eletrônica. Então, você tem um app chamado de nota fiscal eletrônica que se integra a todo o ecossistema que a gente montou. Então, você tem ali a NFE, você tem o CT, você tem os documentos escriturados, que são apps separados em código, mas que eles se integram através de uma estrutura que eu consigo montar num banco que não é esquema, né? Vamos dizer assim, por esquema. Então, se eu preciso, por exemplo, saber um dado a partir de outro vamos falar assim, a partir de uma outra aplicação, a NFE, o documento escriturado precisa consultar a coleção de NFE. Então, ou você constrói a classe com que você vai fazer a consulta, ou você constrói o índice, ou você constrói dentro do próprio NFE como que esses dados são exportados para esse outro app. Então, eu posso fazer isso por API, mas eu também posso fazer de maneira mais prática e rápida e veloz pelo banco. Então, o documento escriturado tem acesso ao mesmo dado desse outro app. Então, todos os apps eles ficam estruturados de uma maneira, a gente chama inteligente para nós aqui, para outras pessoas talvez não seja tão inteligente, de você colocar siglas antes da coleção, por exemplo, identifica quem é o dono daquela coleção, por exemplo, para o nosso cenário. Então, o que aconteceu com isso? Nós temos diversos apps que algumas pessoas poderiam chamar de microserviços, mas nós chamamos de apps porque a arquitetura de microserviços ela é muito maior do que só dividir por código para o app, né? A partir do momento que você utiliza o mesmo banco de dados para todas as aplicações, você não está usando microserviços, né? Na sua essência. Então, essa arquitetura de você poder dividir a solução em pequenos pedaços com os contextos delimitados, e mesmo assim você conseguir uma boa conectividade e nenhum invadindo o espaço do outro, fez com que a gente percebesse que a gente, eu particularmente percebi, cara, isso foi muito legal e um diferencial bem grande para quê? Como eu falei no início, a manutenabilidade. Eu tenho um app que ele está com um problema, eu não preciso deployar a aplicação inteira, não preciso fazer um deploy do microserviço que quebra o outro microserviço, eu faço um deploy somente daquele pod, daquela aplicação, daquele app, que ele não para nada, não para aplicação nenhuma, e ele sobe um app novo, o outro vai descendo e vai continuando trabalhando tranquilamente. Então, essa parte de você conseguir fazer isso, e parte dessa solução for o Raven que te propicia isso também, de você poder ter essa simplicidade. Apesar de que outros bancos também, como eles não são no ciclo também, eles conseguem fazer isso, mas o Raven em especial para a gente ter todas essas soluções que eu falei, e ter também a possibilidade de desenvolver uma arquitetura desse tipo, porque para a gente é muito importante que nós possamos alterar uma determinada aplicação, às vezes um determinado problema que vazou para a produção, alguma coisa urgente que precisa ser resolvida ali na hora, e não precisar destruir todas as aplicações, derrubar tudo, aquele app exclusivo pequeno lá precisa alterar exclusivamente para aquele cliente, em cima dos dados daquele cliente exclusivamente. Então, o banco de dados propiciou que a gente fizesse isso. Aquela questão que eu falei, tipo, você tem determinados nós exclusivos para aquele grupo de clientes, dentro daquele grupo de clientes a gente dividiu e chama aqui internamente de tenant. Então, cada tenant daquele é um grupo de dados exclusivo, que é um banco exclusivo daquele cliente. Então, você tem essa separação lógica, física, um controle delimitado, e os apps ali. Então, essa arquitetura que a gente montou, fazendo com que uma aplicação bem exclusiva mudasse, sem que eu pudesse, de alguma maneira, afetar outros clientes, porque o banco de dados me permite com que eu faça essa divisão por nó, por tenant, por cluster. Eu me sinto orgulhoso de ter participado de uma questão como essa. A gente ainda não está na excelência, como assim pode dizer, né? Porque a solução ainda carece de alguns ajustes, de algumas relacionadas à operação, relacionada a deploy, relacionada a como fazer o time de negócio, fazer
lógica de colocar em determinada zona, é a aplicação client administrativa que falta ali, que às vezes muito mais o povo de infraestrutura que faz, mas negócio fazer ainda não está naquele momento de excelência assim, mas a gente já sente orgulho de coisas que a gente consegue fazer hoje que para nós é muito diferencial assim, ter uma resposta rápida para o cliente naquele ponto, sem comprometer toda a estrutura da aplicação que está em pé. Então, para a gente é muito orgulho ver isso acontecendo na prática, né? E ver isso funcionando. Muito obrigado por compartilhar. Isso traz para a gente uma sensação de realização muito grande, porque é a forma como a gente quer, né, realmente entregar a facilidade aos clientes, né? Então, dentro disso, você mencionou até que é um pouco difícil medir, né? Mas baseado na sua experiência, aplicações que você já construiu em outros lugares, antes de usar o Raven, ou que você não pôde usar o Raven e teve que usar a tecnologia, você percebeu essa diferença? Quais são as métricas que você acha que você ganhou, assim, ou perdeu em relação a performance, custo, tempo de desenvolvimento, quanto que você economizou nisso? Não precisa ser um número exato, mas no seu feeling de trabalhando tanto tempo, lidando com tanto Cara, time, o que você de sente? grandeza, assim, eu acho que 80% de ganho, mais ou menos, porque eu não vou falar muito na criação, tá? Não falo na criação, mas no processo de desenvolvimento ali. Você como desenvolvedor, né? Eu estou assim nesse momento aí, CTO, nesse momento P&D, mas eu sou desenvolvedor costumo dizer que eu sou artesão de software, né? Eu gosto de às vezes meu passatempo é escrever código, entrar em algumas comunidades, escrever código lá dentro, ficar participando e tal. E o que acontece? No modelo padrão de desenvolvimento, você tem ali a questão de você cria e aí você começa a testar. Aí tu percebe esse cenário que eu falei aí de tem que alterar o tamanho do campo. Cara, isso é chato pra cacete. E às vezes você vai lá no banco direto e escreve lá 200, agora é 4.000 para você passar no desenvolvimento. Então isso é muito chato, cara. Tipo assim, não é nem um processo de criação, é um processo de mudança. Então você mudar ali rápido é difícil, cara. Tipo, vou mudar. Normalmente, como desenvolvedor, você não muda um campo de dados que é booleano, você de repente vai lá e coloca, agora é data. Pronto, não. Você está falando de coisas simples, de aumentar o tamanho do campo, você está falando de acrescentar um campo novo e esse campo já fazer efeito ali no seu desenvolvimento. Então, o ganho que você tem ali com essa questão de desenvolvimento ali, ele é muito grande. Tipo assim, eu comentei que você faz uma migration, aí você pega a migration, aí você coloca os campos que você quer, depois você vai lá na classe. Hoje você tem essa questão de pega a classe e já cria uma migration e já altera, mas altera o campo de 100 para 200, para tu ver como que você tem uma perca de tempo ali absurda, coisa simples. Então, você volta o seu olhar muito mais para o negócio. Então, assim, às vezes eu estou trabalhando, tem uma série de outras soluções aí que eu estou trabalhando lá com MySQL, aí eu vou fazer uma alteração do campo lá, alterar um esquema, cara, de uma tabela ali de 1 tera, você sofre pra caramba naquilo ali, cara. Então, você vai fazer um backup, um restore, você precisa fazer uma alteração nesse negócio, você demora demais, entendeu? Então, o tempo que você perde fazendo mesmo você tendo a experiência que for, o tempo que você perde ali se preocupando com coisas que deveriam ser simples é muito grande. Então, tu pode até falar assim, não, mas tem ferramenta que muda isso, mas se você não precisar de uma ferramenta dessa, você não precisa nada disso, se você precisa só do código, a ideia, o banco e um sonho, ali você resolve o seu sonho, traz para a realidade. Então, e eu vejo muito os desenvolvedores partindo para essa questão de você trazer simplicidade para o desenvolvimento. A próprio crescimento do agente IA, de você ter essa grande quantidade de estouro de IAs que escreve seu próprio código, eu tenho uma visão bem clara sobre isso, que não vai ser tão user-friendly, assim, de você escrever o melhor código, mas ser simples, ela tipo traz um poder, cara, te empodera de uma certa forma, de você falar assim, eu tenho aqui essa classe
e eu sei que essa classe vai ser salva ali no banco e não vai ter problema se eu mudar o tamanho do registro do cliente, entende? Isso não é só a criação e a demora na criação, é o tempo de desenvolvimento e debug ali que diminui pra caramba. Então, se você somar isso, você tem um ganho absurdo, coisa que você fazia ali, sei lá, passava a manhã inteira para fazer um processo, você passa ali 40 minutos, uma hora, você já termina. Você já sabe que está funcionando, porque a ferramenta que você tem, a estrutura de ferramentas que você tem, e torna isso simples, não simples de maneira, tipo assim, eu vou tornar simples e depois eu mudo para ficar poderoso. Não, é simples e poderoso, porque ele é performático, ele te dá esse monte de coisa que eu falei aqui de ter performance, de ter velocidade, você poder criar índices e assim por diante, você tem ali fazendo o negócio de maneira simples. Então, isso te dá uma redução de tempo, não só de tempo de desenvolvimento, de cognição, de simplicidade, de você não ter que ficar pensando no oculto que está te mostrando ali, entendeu? E como desenvolvedor se importa, assim, fazer coisas complexas, o desenvolvedor quer fazer no começo de carreira, no calcular, fazer o cálculo da poeira cósmica, para que você está começando ali, depois para frente você quer simplicidade que funcione, não é? Com certeza, e só quem já passou esse momento aí de ter que debugar algum problema em produção e depois de um tempão tentando entender o que é, descobrir que é porque faltou um ou dois caracteres no tamanho da tabela e ter que promover toda uma rotina de deploy e tudo mais só para resolver isso, é que sabe o que é o valor da É. simplicidade. Você não tem que se preocupar com essas coisas, né? Então, seu relato é Uhum. simplesmente esclarecedor aí, não sei conseguiu responder exatamente o que a gente precisava. E para mim o número de 80% é muito expressivo e não consigo concordar Expressivo. mais. Tá? É bem expressivo. Então, no final das contas, né, para a gente poder seguir para o encerramento aqui, se outra empresa estivesse enfrentando os mesmos desafios que vocês, de dados que vocês tiveram e tudo mais, e até para outros desenvolvedores, né, focando para empresas, no olhar para desenvolvedores também, qual seria o principal conselho que você traria para essas empresas e para os desenvolvedores? Olha, olhar para a solução como Raven, não só por ser Raven, porque funciona para a gente, mas você pegar o que você está sofrendo, né? Vamos falar, estou sofrendo com demora nas consultas ou demora no desenvolvimento. Fazer uma análise direta, ponto a ponto, daquelas coisas que estão trazendo gaps para você. Então, e coloca o Raven nessa análise. Não só escolher, tá escrito lá que ele é rápido, que ele é simples, não. Você fala assim, demora no desenvolvimento. Aonde não demora no desenvolvimento? É nessa parte de teste? É nessa parte de criação da estrutura? Eu estou com demora no deploy porque eu tenho que alterar o esquema do banco. Isso eu comentei agora, do banco de 1 tera. Então, o esquema de banco de dados não pode ser alterado em qualquer momento. Então, isso é um outro ponto importantíssimo nesse banco. Então, você vai somando as coisas que você tem e considere infra e dev. Desenvolvedores, infra, dev. E aí, isso colocando ao longo do tempo, isso gera custo. Tempo é custo. Quando você olha para esse custo-tempo, você vai ver o quanto você gastava com coisas que você não vai gastar aqui. Esse tempo que você passa esperando para entrar um deploy, o tempo que você passa esperando para alterar um banco, isso faz com que você olhe e fale assim, não, eu alterar banco de dados não é fácil. Não é fácil alterar banco de dados dentro de uma aplicação. Mas olhe para isso e ganhe tempo olhando também para o RavenDB. Eu ia falar gaste tempo, mas ganhe tempo olhando para ele, para que e pontue. O importante é você pontuar, não só ver. Você pontua aquelas coisas que estão dando gap maior. E também olha aquelas coisas que estão funcionando para você ir para o Raven com isso funcionando também. Você não fazer uma troca, né? Aquilo que está funcionando, porque às vezes nós olhamos somente para o ponto que não está funcionando e esquecemos os que estão funcionando. Você tem que levar também, porque para a gente isso foi importante. Bom, vou para lá para salvar o registro rápido, mas aí eu vou ter demora no tempo para consulta, você vai só trocar.
Você tem que olhar todos esses pontos. Se considerar o Raven nisso, eu seria bem inocente de falar, troque para o Raven direto. Faça a prova e olhe, porque às vezes o Raven não é a escolha, às vezes a sua aplicação foi mal feita. Então, olhe para o Raven, porque eu tenho certeza absoluta que vai fazer um diferencial, sim, de estrutura, de como salvar os dados, de como trabalhar no desenvolvimento, na gestão, na infraestrutura. Os dados, eles vão ser mais fáceis e melhor trabalhado com o RavenDB, isso eu tenho absoluta certeza. No seu cenário, se você está sofrendo, você vai ter que pontuar cada ponto ali, falar qual que é. Muito show, obrigado. E como um bônus, assim, como recado seu para a comunidade, para as pessoas que talvez venham. Poxa, por que elas deveriam pesquisar o Raven? Ou alguma coisa que com esse resumo toda a nossa conversa, alguma mensagem sua, pessoal e profissional, para as pessoas sobre isso, né? O que você tem a dizer para elas seguirem um conselho, alguma coisa assim? Às vezes você observa uma solução como RavenDB e você tem medo, né, de usar essa solução, né? E ali é natural, às vezes você se congela e fica com medo de utilizar, porque nós sabemos que não é tão famoso, você geralmente no, no próprio aqui na Invent, nós temos pessoas que trabalham com desenvolvimento há muitos anos, né? O RavenDB, se eu não me engano, em 2010, acho que 2008, 2010, uma coisa assim. Então, nós estamos falando aí, acho que quase 18 anos, né, de desenvolvimento. E ainda você encontra pessoas que não conhecem a estrutura do Raven, a estrutura da empresa. Então, e aí o medo paralisa. Fala assim, não vou aqui por essa daqui mesmo, essa solução aqui mesmo, porque todo mundo já conhece. Então, essa de todo mundo já conhece é aquele efeito manada, né? Que você vai seguindo sem saber o motivo por que você está seguindo. E você utilizar o RavenDB dá uma oportunidade e tenha coragem, né? Porque o medo pode paralisar, mas você tem a coragem de você experimentar algo novo, experimentar algo que realmente vai fazer diferença para você e vai entregar uma solução. O RavenDB tem uma estrutura, tem uma empresa, tem pessoas que trabalham lá dentro, você tem acesso ao código, né? Que tá open lá no Git, você pode ver os clients, você pode então, assim, você tem toda uma estrutura aberta, uma empresa madura, um banco de dados que é capaz de te dar a resposta para aqueles gaps que você tem. Então, o medo vai paralisar, mas tenha coragem de experimentar essa solução que não é nada novo, mas ela é carregada de inovação, diz respeito a banco de dados multimodal. Eu falei aí de time series, falei de count, tem uma estrutura de grafos, de documento JSON, de modelo de documentos. Então, é um banco de dados, assim, que eu diria até me assusta um pouco as pessoas às vezes não conhecer uma solução tão boa quanto que é o RavenDB. Então, tenha coragem, aplica e você vai se surpreender. Eu acho que você vai se surpreender. Obrigado pelo relato, isso é muito valioso, né, ouvir. Então, encorajar as pessoas é muito importante para nós. Então, Fábio, com isso a gente encerra aqui nossa conversa, né? Muito obrigado pelo seu tempo mesmo. A gente fica muito contente em ouvir todos esses relatos, em entender como que a Invent Software usufrui do RavenDB, né? Como que a gente consegue gerar valor para vocês e ter certeza que a gente entrega para os seus clientes, né? Que é o valor maior que vocês têm, que é justamente entregar o sucesso para o cliente. Então, o RavenDB faz parte da jornada e para a gente isso é o principal ponto. Tá? Então, o sucesso de vocês representa o nosso sucesso. Então, novamente, em nome do time do RavenDB, a gente agradece e eu quero perguntar se você quer falar alguma coisa a mais. Fique à vontade. Eu trabalho com RavenDB já tem um tempo, né? E eu acho que uma das
questões mais acertadas aí que teve ultimamente no RagoDB, não só as soluções, né, que todo ano surpreende a gente cada vez mais, mas é o fato de colocar alguém PTBR aí para atender o Brasil, acho que para a gente fez uma diferença enorme aqui. Não só por questão de suporte, né, vamos dizer assim, porque a questão de suporte, a RagoDB nunca deixou falhar assim, nada, sempre atendia rápido, todos os problemas que a gente teve, né, a gente teve rápido, mas a questão de cultura, né, a questão de estar próximo, é diferente, né, a partir do momento quando você vê. Então, assim, acho que, obrigado, Lucas, acho que, tipo assim, multiplicou por 10, assim, a nossa conexão, assim, você viu, né, quando você fez a palestra aqui para nós, quando você fez a apresentação, várias, né, e você vê a diferença que faz, né, e o pessoal já tinha feito isso algumas vezes antes, mas é diferente quando você encontra um PTBR ali, raiz, que entende, né, o nosso modo de pensar, o nosso modo de tratar as coisas, então fez um diferencial. Eu fico feliz, né, da Raven estar fazendo essas ações, né, e eu quero cada vez mais ver essas ações assim voltada para o Brasil, voltada para ações aqui dentro do Brasil, porque para mim eu quero ver cada vez mais pessoas utilizando e ver como transformar a companhia, a empresa e os desenvolvedores utilizando essas soluções aí. Muito obrigado, né? Obrigado, um agradecimento direto pessoal e pelo feedback. Uhum. E a gente está aqui para isso. Gostaria de me colocar à disposição. Estou aí para ajudar mesmo e melhorar a experiência com o produto. Então, podemos encerrar por aqui. Muito obrigado, Fábio. Até a próxima.